A mineração no Brasil tem sido, ao longo da história, apontada como uma das possíveis saídas para a superação das crises do modo de produção e reprodução do capitalismo. Nessa perspectiva, grandes grupos econômicos buscam, através da superexploração da natureza, da precarização do trabalho, da flexibilização de leis e golpes de Estado, aumentar de maneira extraordinária seus lucros, gerando assim inúmeros conflitos com os povos e comunidades tradicionais do campo e também das cidades. Para entender como o setor da mineração vem se organizando em nível nacional e no estado da Bahia, em especial na região do Alto Sertão, no sudoeste baiano, a CPT Sul-Sudoeste apresentará nos seus canais uma sequência de vídeos que ajudará os povos do campo e populações das cidades a se posicionarem frente à ofensiva da mineração nos territórios, bem como entender os instrumentos necessários para um debate que consideramos urgente e necessário. A mineração no Brasil não é apenas um setor econômico. Ela estrutura e orienta uma política de Estado. Nesse sentido, a burguesia mineral é uma fração que disputa espaços no Estado, se aliando e se afastando de projetos políticos de acordo com seus interesses. O fato é que essa fração burguesa, historicamente, consegue colocar seus interesses como interesses de toda a sociedade brasileira. Frases como "a mineração é a vocação do Brasil" não é por acaso. Nos governos Lula e Dilma, foi priorizada a expansão de setores primários exportadores, principalmente o agronegócio e a mineração, aproveitando-se de uma conjuntura de elevação dos preços das commodities no mercado internacional, principalmente para a China. Nós da mineração chamamos esse momento histórico, de boom da mineração. A política mineral do período buscava aumentar a captura da renda mineral e fortalecer o papel do Estado como agente regulador e investidor direto. Ao mesmo tempo, foram atendidos os interesses ligados ao sistema da dívida pública e implementadas políticas sociais e reformas que diminuiriam a miséria e a pobreza, em uma estratégia que nós designamos de neodesenvolvimentismo. Com o aprofundamento da crise econômica iniciada em 2008, mas que chega no Brasil entre 2012 e 2013, a burguesia mineral e seus respectivos setores, a mega mineração, média mineração, pequena mineração e garimpeiros, mesmo que com interesses diferentes, se afastam cada vez mais do governo Dilma e apoiam o golpe. Por que apoiam o golpe? Primeiro, porque com a crise as mineradoras precisavam mudar a forma de atuação do Estado, ou seja, o Estado deveria garantir cada vez mais os interesses do mercado. Segundo, estava na esteira do golpe a flexibilização jurídica no âmbito ambiental e trabalhista. A burguesia mineral não só apoiou o golpe, como se felicitou com a reforma trabalhista. E como fizeram isso? Quer dizer, como é que a burguesia mineral ela se movimenta no sentido de fortalecer seus interesses por dentro do Estado para que tenha seus interesses garantidos, né? Então, o primeiro movimento foi fazer com que o governo Temer operasse por decreto, atualizando cada vez mais o Código Mineral de 67. O segundo movimento foi orientar seus representantes, quer dizer, os deputados do Congresso que tiveram suas campanhas financiadas por mineradoras, para que eles se articulassem e fizessem pressão dentro do Congresso
para que seus interesses fossem garantidos. E terceiro, houve uma transferência dos quadros das grandes mineradoras do capital mineral para dentro do aparato do Estado. Essa movimentação garantiu com que essa fração burguesa tivesse mais força dentro do Estado. Afinal, é no aparato do Estado que se cristaliza, se condensa o poder do Estado. E esses três movimentos fizeram com que a burguesia mineral conseguisse impor cada vez mais seus interesses. A eleição de Bolsonaro sintetizou em grande parte os interesses da burguesia mineral. Embora no seu governo haja contradições referente à China e seu posicionamento ao protecionismo norte-americano, o governo Bolsonaro permitiu ainda mais a flexibilização jurídica ambiental. O Plano Lavra é um exemplo dessa postura. Permitiu que os garimpeiros e fazendeiros se armem para assassinar indígenas, expulsando-os das suas terras. É importante entender que os garimpeiros no governo Bolsonaro ganham status políticos maior, porque os garimpeiros conseguem capilarizar a política bolsonarista, ao mesmo tempo que abrem novas fronteiras na Amazônia para esse modelo degradante da mineração. No mesmo sentido, o Bolsonaro coloca a Amazônia como centralidade da sua política entreguista. Diante desse cenário, é necessário enfrentarmos grandes desafios. O primeiro deles é se manter vivo. É importante que façamos uma grande corrente de solidariedade entre a classe trabalhadora para que possamos sair dessa crise ainda mais fortes. Segundo, é importante tirarmos Bolsonaro do governo. Tirá-lo com ações pontuais com todos aqueles que são contra o neofascismo, mas principalmente com um programa que fortaleça a classe trabalhadora. Terceiro, é importante fortalecer as lutas nos territórios para garantir a sua autonomia econômica e política. No entanto, esse fortalecimento, essa luta, deve desembocar num projeto político que permita enfrentar esse Estado genocida que mata o nosso povo na cidade e no campo. Essas são nossas tarefas primordiais neste momento. Meu nome é Vinícius Montalvão, faço parte do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e estou gravando esse vídeo para contribuir com a companheirada da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que tem feito o esforço de gravar vídeos curtos, mas que possa ajudar o povo a refletir sobre os principais problemas que têm afetado a população nesse momento, tanto relacionado à Covid-19 e ao coronavírus, mas também aos problemas que nos últimos períodos têm afetado a vida do povo de modo geral, como a questão da crise econômica, crise política, social, a retirada de direitos e os demais problemas que atravessam a vida do povo. Nesse sentido, fiquei com a tarefa de contribuir com a reflexão sobre a mineração no Alto Sertão. Então, acho que o primeiro elemento para a gente compreender é que o Alto Sertão é uma região minerada. E isso quer dizer que a mineração hoje e historicamente teve um papel muito importante, porque hoje tem muitos municípios que têm mineração, ou mineração pequena ou grande mineração, e muitos municípios com grandes projetos de mineração que envolvem ferrovia, como o projeto da Bahia Mineração, que envolve consumo de muita água, que envolve barragem de rejeitos, mas também minerações pequenas, como mineração de areia, brita, etc. E também o elemento de que a mineração historicamente fez parte, inclusive, em muitos municípios, do processo de constituição de alguns lugares. E para a gente ter um exemplo, a região do município de Caeté, principalmente Brejinho das Ametistas, que inclusive tem o nome do distrito como referência a esse minério, é uma região que pelo menos desde 1850, talvez antes disso, 1870, que é o que a gente tem em registros, tem atividade de mineração, que na época era por meio dos garimpos,
E aí os trabalhadores, que eram quem fazia o processo de exploração, o processo de extração do minério, apesar de muitas vezes, a maior parte tem trabalho escravo, depois trabalho precário, esses trabalhadores não podiam participar da renda da mineração, não poderiam inclusive acessar as próprias pedras preciosas, como a ametista, mas também o ouro, outras pedras que eram tiradas aqui na região. Inclusive, pelos registros, o povo que daqui da região do Alto Sertão conhecia menos os minérios das pedras preciosas que eram tiradas daqui do que pessoas de outros países, como da Alemanha, por exemplo. Então essa mineração guardou muito essa característica de ser voltada para fora, ou seja, todo o minério que era tirado aqui era destinado para outros países, talvez com intermédio de alguma pessoa da região, como aqui no caso de Caeté foi o Diocleciano Pires, que foi uma figura que intermediou o comércio de minérios do garimpo de Brejinho das Ametistas nos seus primeiros anos, nas primeiras décadas, com alemães, mas também uma mineração que explorou o povo, que foi um trabalho extremamente degradante, principalmente primeiro como trabalho escravo, mas depois como trabalho precário, muito degradante, com dificuldades, sem direitos. E essa mineração evoluiu, mas guardou essas principais características, ou seja, é uma mineração voltada para fora, ainda nos dias atuais. Todo o minério que é tirado na região, mas inclusive em todo o país, tem como principal destino outros países, e também a ausência de participação popular, ou seja, o povo não pode decidir se a mineração vai ser em tal lugar ou se vai ser em outro, se vai utilizar água e de onde é que é essa água e qual é a quantidade dessa água, quanto de minério vai tirar por ano, como é que vai ser a situação dos trabalhadores. Portanto, essa é outra característica que a mineração guardou ao longo do tempo, ou seja, a ausência da participação do povo, tanto nos ganhos da mineração, mas também nas decisões sobre a mineração. E um terceiro aspecto, que é a violência, ou seja, o povo que conviveu em lugares onde tem mineração sempre foi violentado pela mineração, seja do ponto de vista do trabalho, com empregos muito precários, seja do ponto de vista de ter que sair do local para que a mineração pudesse acontecer. E aí, para a gente refletir um pouco sobre o momento atual, eu acho que é citar pelo menos dois exemplos. Um é o exemplo da Bahia Mineração, que é uma empresa cazaquestanesa, que pretende explorar uma jazida, que na região de Caeté de Pindaí, que é estimada em 470 milhões de toneladas de ferro. E a ideia é exportar esse minério para a China, que nunca mais vai voltar. E a primeira ação que a Bahia Mineração fez quando chegou na região foi tirar pelo menos 18 famílias de suas terras para poder instalar a mina. Essas famílias até hoje vivem em situação precária, com dificuldade de acesso à terra, com dificuldade de acesso à água, com dificuldade de conviver com, inclusive, seu povo, que sempre viveu historicamente. Então esse é um aspecto da violência da mineração que tem se reproduzido aqui na região. A outra questão é a ausência de participação popular, ou seja, quando a Bahia Mineração chegou na região para explorar esse minério de ferro, foi um susto para a população, porque a população nem sabia que o minério que tinha na região era possível de explorar e nem sabia como ia ser o projeto, quanto de minério ia tirar, qual é a empresa que tirar. Portanto, a mineração apareceu para o povo como um grande susto, apesar do povo ter sempre convivido com a mineração, mas sem a possibilidade de decidir. E o outro aspecto é essa característica voltada para fora, ou seja, esse minério que vai ser extraído pela Bahia Mineração, o povo não vai ver nem mesmo os minérios, mas também não vai ver o lucro, ou seja, o povo não vai, o lucro da mineração não vai ser investido em educação, não vai ser investido em saúde, portanto, o povo não vai participar nem das decisões, nem do lucro. Então, esse é um aspecto, esse é um exemplo da mineração aqui na região. O outro é da INB, das Indústrias Nucleares do Brasil, que é a empresa estatal, portanto, que pertence ao Estado brasileiro e ao povo brasileiro, mas que, ao minerar urânio na região de Caeté, na região de Maniaçu, ao invés de ser uma empresa que pudesse prestar contas para o povo, que pudesse dialogar com o povo, construir as condições melhores para o processo de mineração, na verdade, tem negado informações, não tem sido transparente com o povo, inclusive causando muita contaminação de poços artesianos, contaminação do solo, contaminação da água, mas não informa o povo o nível dessa contaminação, quais são as águas que estão contaminadas, que inclusive já foi uma exigência da justiça, mas que o povo tem dificuldade de saber essas informações.
Inclusive a região de Caeté, como inclusive é uma das questões pela qual Caeté é conhecida, é uma região que tem altos índices de câncer. O povo tem adoecido muito por conta do câncer, e uma das condicionantes para a INB era construir um hospital que tratasse especificamente do tratamento de câncer. E até hoje não foi construído. Muitas famílias na região em torno da mina já perderam familiares, muitas famílias hoje têm parentes doentes, mas continuam sofrendo com a mineração, com membros adoecendo pelo câncer. E o povo também não melhorou de vida para poder ter acesso à saúde, ou tanto pelo setor público ou privado, porque o povo não ficou mais rico com a mineração. Então esses são os aspectos principais da mineração, e a gente está gravando esse vídeo um pouco para fazer essa reflexão de como a mineração, apesar de ter feito historicamente parte da construção do Alto Sertão, das cidades do Alto Sertão, e hoje ser uma atividade importante do ponto de vista econômico, mas que não tem enriquecido o povo, que não tem melhorado a vida do povo, que pelo contrário, tem violentado o povo, tem tirado o povo das possibilidades de participação do processo de decisão, mas também de ganho da mineração, e tem violentado o povo de maneira extrema, tanto os trabalhadores, mas também toda a população na região, principalmente quem tem contestado a mineração, e saqueado o povo, ou seja, roubado nossas riquezas e mandado para fora. E por último, é uma reflexão sobre esse momento atual, ou seja, a mineração foi decretada pelo inimigo do povo, ou seja, Bolsonaro, o atual presidente do país, que tem se colocado como inimigo do povo. Ele decretou a mineração como uma atividade essencial. Mas nós sabemos que a mineração, na verdade, ela não é essencial, porque todo minério que tira aqui vai para fora e todos os lucros são de empresas que são estrangeiras. Mas decretou como essencial e as minerações não pararam. E na região, inclusive, a ferrovia continua trabalhando com trabalhadores que toda semana vêm de fora e colocam o povo em risco de pegar a Covid-19, assim como outras empresas também continuam trabalhando na região. Então, essa mineração que um pouco tem se reproduzido na região, que não se preocupa com o povo, que não se preocupa com os trabalhadores, tanto historicamente, mas que inclusive nesse momento de pandemia tem colocado o povo em risco. Então, nosso grande desafio na região é tanto se organizar para que essas minerações possam não violar o direito do povo, não violar o direito de acesso à terra, não violar o direito de acesso à água, mas também que a gente possa se unir com nossos companheiros e nossas companheiras que convivem com a mineração nesse modelo em vários outros locais do país, e nesse sentido fazer um enfrentamento a este modelo de mineração que tem reproduzido essa lógica de saque, de ausência de democracia e de violência contra o povo. Então essa é a mensagem que a gente deixa para o povo, e a necessidade de se organizar e enfrentar esse modelo de mineração para construir a vida que a gente tanto quer.